Abra comigo a sua Bíblia em 1 Timóteo capítulo 6. 1 Timóteo capítulo 6, verso 12. Quantos acharam? Não achou ainda? Quem não achou, diga socorro. Combate o bom combate, peleja a boa peleja da fé. Apodera-te da vida eterna para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, apodera-te da vida eterna, para a qual foste chamado, tendo feito a boa confissão diante de muitas testemunhas. A Bíblia está falando sobre uma boa luta. Quantos querem uma boa luta aqui? Quantos querem uma boa batalha aqui, em nome de Jesus? A Bíblia está falando sobre um bom enfrentamento. Existem processos de paz que só vão acontecer com as devidas guerras, os devidos conflitos. O princípio é, se você quiser paz, prepare-se para a guerra. O apóstolo Judas diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas nos foi dada. A Bíblia está falando de uma batalha da fé. Então eu perguntei para algumas pessoas hoje, o que é uma boa luta? Ei, para você, pergunte para o seu irmão, o que é uma boa luta? O que é um bom combate? Um deles me disse que uma boa luta é quando você tem as menores perdas e quando você vence a guerra com o menor estrago. Suas palavras foram: alcançar seus objetivos sem deixar mortos e feridos e com o mínimo de prejuízos. É quando o sujeito ganha, mas ele compromete toda a sua estrutura. Ele fica realmente quebrado. Outro amigo, depois de indagado, me respondeu: uma boa luta é aquela que depois de tudo mantemos a esperança de dias melhores. Um terceiro me disse: uma boa luta é a luta certa. Por quê? Porque há muitos de nós lutando as batalhas que não são nossas. Pegando cães pelas orelhas. Fazendo enfrentamentos que deveriam ser evitados. Ou seja, certifique-se de que você não está na luta errada. Suas palavras foram: a luta certa será vencida pela força e com as ferramentas de quem te vocacionou para lutar. Então finalizou: a boa luta é definida por aquela em que nós permanecemos na carreira mantendo a fé. Então eu perguntei a um general aqui, que sabe muito sobre guerra, luta, batalha, é um comandante, General Roberto Escoto, aqui da igreja, e perguntei para ele o que é uma boa luta, e ele me disse: honrar o campo de batalha é lutar com dignidade e vencer com justiça. Para um comandante militar, um bom combate é aquele no qual a vitória é o resultado de liderar homens unidos e irmanados pelos mesmos ideais, homens cujo senso de cumprimento do dever está acima do instinto de sobrevivência. Eu tenho muito medo de gente que vive se protegendo o tempo todo, vive se defendendo, em uma posição defensiva. O bom combate, segundo ele, é liderar homens que juraram o sacrifício de suas próprias vidas para que a missão seja cumprida. A missão está acima da vida. O bom combate é aquele no qual seus soldados transformam-se em band of brothers para o resto de suas existências. Uma irmandade que foi construída em tempos de guerra. Senhoras e senhores, uma boa luta para um professor é conseguir desenvolver seus alunos a ponto de que eles adquiram senso crítico e não sejam massa de manobra ou soldadinhos de chumbo do sistema. Uma boa luta para uma dona de casa, para uma mãe, é ver seus filhos crescerem e alcançar seu potencial pleno. Uma boa luta para um ministro do Evangelho é ter não somente uma grande igreja, mas ter grandes pessoas em grandes igrejas, porque há muitas grandes igrejas com pessoas mesquinhas. Como disse o apóstolo Paulo: meus filhinhos, por quem de novo sofra as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. A boa luta para um político é conseguir trazer soluções que irão revolucionar a maneira de viver das pessoas de uma cidade e de uma nação.
E para você, o que é uma boa luta? Eu vejo o Salmo 92, Davi dizer: eu fui ungido com o poder do boi selvagem, revestido com um óleo fresco. Então eu estou feliz de ver os inimigos que contra mim se levantam, de ouvir os malfeitores que falam mal de mim. Quantos ficam em bom senso, felizes de ver inimigos se juntando contra ele? Davi está atrás de uma briga, ele está atrás de uma luta. Ele não é o coração valente que vai lá arrumar uma briga para construir uma agenda de enfrentamento para tirar os opositores da sua terra. Para o apóstolo Paulo, o bom combate é terminar a carreira com uma fé intacta, porque há muitos que lutaram, se deformaram no processo, se perverteram, se corromperam, mudaram de lado. Eu já vi gente que começou com Deus e terminou com a concorrência. Em 2 Timóteo, capítulo 4, Paulo vai dizer então: combati o bom combate. No final da vida ele diz: guardei a fé, eu lutei e cumpri a carreira. Quantos de nós vamos poder dizer como Paulo no fim da vida: cumprimos, terminamos, concluímos? Está totalmente pago, como disse Jesus. A boa luta é uma luta da fé. O bom combate é um bom combate da fé, não é da razão, porque você não luta contra inimigos espirituais com a razão, você luta com uma transcendência, uma capacidade de enxergar além do óbvio, além daquilo que está na superfície, além das contingências, conjunturas, circunstâncias. Porque nós não vivemos por vista, disse o apóstolo Paulo, nós vivemos pela fé. Além das emoções, além dos sentimentos, além do universo cartesiano, matemático e frio. Porque as minhas contas não são as suas contas. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Você não pode lutar com o inimigo na esfera simplesmente do raciocínio lógico. Como os 5 pães e 2 peixes alimentam a multidão e sobram 12 cestos. Como 7 pães e alguns peixinhos alimentam a multidão e sobram 7 cestos. Mais sobrou menos. Menos sobrou mais. Porque Deus não está preso à lógica para fazer os milagres que Ele precisa fazer na nossa vida. Nós não estamos presos à matemática. Se nós fôssemos fazer nesse ministério, desde que começamos tudo, por uma perspectiva matemática, do que nos estava disponível de maneira natural, nós estávamos fritos, mortos, acabados. Nós temos andado sobre as águas todos esses anos aqui na comunidade das nações. É isso que nós temos visto: pães e peixes se multiplicarem e alimentarem a multidão. A boa luta é enfrentada não no escopo das circunstâncias, mas das ideias que transformam ambientes e atmosferas, que criam novos mundos. A boa luta é uma boa luta da fé, porque a fé transpõe os montes, ordenando os que se lancem ao mar. A fé desafia estatísticas, a fé desafia previsões e vaticínios calamitosos, e promove uma invasão do céu na terra, porque essa é a natureza da fé. Ela tem como natureza substanciar, materializar, molecularizar novas realidades. Olhe para a sua realidade esse ano. Você está prestes a ver tudo mudado no próximo ano. Novas realidades estão emergindo, porque nós somos reprogramadores culturais. Nós cremos não porque vemos, cremos e portanto vemos. Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção dos fatos que não se veem. Assim como Abraão, que creu e isso lhe foi imputado por justiça e se fortaleceu, dando glória a Deus. Cremos no Deus que ressuscita os mortos e chama à existência as coisas que não existem, como que se já existissem.
Jesus disse: ora, tudo é possível que crê. Pense em 2019 e diga comigo: tudo é possível se eu crer. Como será 2019? Com a forma da sua fé. Conforme a sua fé. Quantos estão com expectativas aqui hoje? Não vivemos de contingências, mas anunciamos as boas notícias, as boas novas, mesmo que não as vejamos de pronto. Andar pela fé não é ver as realidades simplesmente que nós queremos, mas transformar aquilo que existe naquilo que nós queremos que exista. Fé é segurar o nada até que o nada se torne algo. E ao anunciar as boas novas, nós provocamos o futuro. O futuro não é um tempo, o futuro é um lugar. E nós estamos chegando nesse lugar. Nós estamos marchando para esse lugar. O futuro quer se manifestar e quer se manifestar hoje, agora. Senhoras e senhores, este é um momento singular na história. Daqui a 10, 20, 30 anos, as pessoas vão olhar para trás e dizer: 2018, 2019, foi um ponto de inflexão, onde uma história foi construída, foi escrita, foi redigida por um povo que se levantou para fazer a diferença no Brasil. É um privilégio viver nessa época e poder servir e contribuir para o benefício de muitos em todo lugar. 2019 é um ano de luta, mas de uma boa luta, porque nós nascemos para lutar. Nós estamos aqui para o enfrentamento, faca na caveira, sangue no olho, nós vamos para cima, para sempre, para frente.